Boa tarde a todos, turma do nono ano B e C. É um prazer estar falando com vocês hoje, 17 de agosto. Espero que todos estejam bem. Eu estou aqui nas páginas 70 e 71 do livro, tá bom? Coloque seu nome, você já sabe o que fazer. E essa seção do livro trata da gramática da língua inglesa. Eu vou explicar para vocês o que é a primeira condicional simples do inglês. Então, primeiramente, eu quero que vocês deem uma olhada nessas duas sentenças que diz: If you make small changes, you will get much smaller footprints. Então, você pode reparar que ele começa com if. If quer dizer se. Se você fizer pequenas mudanças, ou seja, ele está falando no presente. Se você fizer pequenas mudanças, you will get much smaller footprints. Você conseguirá pegadas menores. Ele está falando daquele texto sobre o meio ambiente, onde se você se cuida, se você se preocupa mais com o seu impacto, né, no meio ambiente, com a questão do lixo, a questão de não desperdício de água, de recursos, então a sua pegada ecológica, o seu impacto no meio ambiente vai ser bem menor. O segundo exemplo diz, if, de novo, se nós, if we don't all work together, se nós todos não trabalharmos juntos para salvar o meio ambiente, we will be weakly extinct. Nós seremos, ao que o futuro will, nós seremos igualmente extintos. Então estamos aqui no planeta Terra, não há porta de saída. Se o ser humano não cuidar bem do ecossistema, todos serão atingidos, sem exceção, não tem para onde ir. Então, aqui está a condicional simples que eu falei para vocês. O que é que ela é composta? Ela é composta de if, ou seja, uma condição. Se você ou se nós não trabalharmos, sempre uma condição. O se ele traz a condição. E em seguida ele traz o futuro, depois da vírgula ele traz o futuro. Nós conseguiremos, ou então nós... Não, aqui no caso é você conseguirá, e aqui embaixo nós seremos igualmente extintos. Então a primeira condicional simples é composta do if, o se, né? Se, mais uma frase no presente, se você fizer, se nós não trabalharmos, e em seguida a condicional pede uma frase no futuro, que seria a consequência. Condição, depois a consequência. Condição, se você fizer, consequência você terá. Condição, se nós não trabalharmos juntos, consequência, seremos todos extintos. Então sempre trabalha com a condição e uma consequência. Entendido isso, eu coloco aqui em cima essa questão que vai servir para vocês entenderem ainda melhor. Eu vou estar explicando essas letras, mas lá embaixo você vai ter que completar. Então, você preste bem atenção na minha explicação que você consegue responder todas essas letras tranquilamente. Então, eu peguei a letra A, B, C, D, E, F, G e transferi aqui para ficar melhor da gente responder. Então vamos lá, a letra A diz as frases if you make small changes e if we don't all work together to save the environment indicam o que? Uma ação no futuro ou uma condição? Uma ação no futuro ou uma condição? Eu expliquei lá em cima. Então, se você fizer pequenas mudanças e se nós não trabalharmos juntos, é uma ação no futuro ou uma condição? Letra B. Usamos. O que a gente usa, primeiramente, para formar frases que indicam uma condição possível de acontecer no futuro? O que a gente usa? Aqui eu expliquei bem. Qual dessas aqui é a condição e qual é a consequência? A condição começa com o quê? Com o if mais o presente ou com o will? O will ou with? Você vai escolher. C. As frases you get much smaller footprints. Você conseguirá pegadas menores. E a outra frase we will be equally extinct. Você
será igualmente extinto. Aqui está errado, não é you, é we. We will be, nós seremos. Então essas duas frases, aqui também faltou will, ó, you will get much. Essas duas frases, elas se referem a quê? A consequências que se imagina que podem acontecer ou a condições. Volte na minha explicação, volte o vídeo que você vai entender tranquilamente. Letra D. Usamos do ou do not, que é a mesma coisa de don't, ou will not, que é a mesma coisa de won't, para expressar um resultado futuro de uma situação que é possível que aconteça. Qual será essa? A letra E. Trocar a ordem das frases e ter períodos iniciados pela condição ou pelo resultado. If I protect nature, se eu proteger a natureza, ó, se eu proteger a natureza, qual é a consequência? Eu viverei mais. Ou I will live longer, eu viverei mais se eu proteger a natureza. Ele quer saber se a gente pode trocar a ordem, se a consequência pode vir no início e a condição depois. Aqui eu já digo a vocês que podemos sim. Podemos. Tanto faz você dizer se eu proteger a natureza eu vou viver mais, como você dizer eu vou viver mais se eu proteger a natureza. A única diferença é que no primeiro caso eu boto a vírgula e no segundo não precisa da vírgula. Letra F. Complete com alguma palavra. Uma vírgula para separar as orações condicionais das orações que expressam o resultado quando iniciamos com o período with. Então ele quer saber se quando você inicia com a condição, no caso com if, você usa ou não usa uma vírgula. Então tá aqui, ó. Só você olhar. Então aqui, ó, se você ver começou com if, você usou a vírgula. Não começou com if, o if vem depois, não se usa vírgula. Então a resposta aqui é que usa. Começando com o if, usa-se a vírgula. Terceira questão. Match the sentences and form new ones. O que é que você ligue as letras aos itens para formar condições, né? Para formar condições e consequências. Por exemplo, a letra A. Animals will go extinct. Animais serão ao futuro aqui, will. Serão extintos quando? Se nós destruirmos nossas florestas. Peixes morrerão. If we don't recycle them, se nós não os reciclarmos. Ou futuras gerações não sobreviverão. Acredito eu que é aqui o primeiro item, ó. Animals will go extinct. Animais serão extintos se nós destruirmos nossas florestas. Tá vendo? Então, nesse caso, a consequência veio primeiro, né? A consequência que é os animais extintos, e depois a condição, se nós destruirmos florestas. Deu para entender, né? A condição é algo que é preciso ser feito antes para que aconteça a consequência. E aí eu não vou fazer tudo. Você faz com a letra B, C, D e marca qual dessas alternativas aqui é a correta. A quarta e última, o que você vai fazer? Complete as sentenças abaixo with a possible future result, com uma consequência ou uma condição. Por exemplo, a letra A. If we cut down our trees. Se nós cortarmos nossas árvores, qual será a consequência? Aí você vai escrever aqui embaixo. Ó. Letra A. Você vai botar. A letra A, ela fica assim. If we cut down our trees. Não é isso? Isso. Aí você vai pensar em uma consequência. Usa o Google Tradutor. Se nós cortarmos nossas árvores, né? Aí futuro, ó, nós perderemos. Se nós cortarmos, nós perderemos o quê? We will lose our oxygen, né? Nosso oxigênio. Então eu coloquei o que? A consequência. E assim você vai fazer com a letra B, com a letra C. Beleza, pessoal? Acredito que deu para dar uma... A quarta questão, ela não vai valer ponto e não vai ser corrigida assim que você terminar, porque
é mais difícil fazer esse gabarito. Então ela é mais uma questão de desafio, eu vou olhar de um por um para ver quem acertou. As demais você vai saber de cara quando você enviar, você já vai saber quais você acertou e qual errou. Beleza? Até a próxima. Valeu, qualquer dúvida, fala comigo aí.